Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos aguardar um breve momento enquanto todas as pessoas entram na sala e informamos que esta sessão é gravada e transmitida ao vivo através do canal do YouTube do INA. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Damos início ao webinar de apresentação do livro Filosofia e Administração Pública de Eduardo Ongaro. Este webinar visa promover e divulgar o conhecimento na área da administração pública, destacando a importância da obra de Ongaro no fomento de práticas éticas e reflexivas no setor. O livro Filosofia e Administração Pública, recentemente publicado pela INA Editora, oferece uma análise das principais correntes filosóficas, com ênfase na interligação entre a filosofia política e os fundamentos da atividade administrativa, apontando para a necessidade de uma prática administrativa mais ética e justa. À semelhança das anteriores conferências organizadas pelo INA, esta sessão terá interpretação para a língua gestual portuguesa, assegurada por Diana Meirinhos, da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, a quem agradecemos desde já. Hoje temos a honra de contar com três oradores de renome. São eles Alqueta Pecci, coordenadora académica do mestrado profissional em Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, no Brasil; Eduardo Ongaro, autor do livro Filosofia e Administração Pública e professor de Gestão Pública na Open University Business School, no Reino Unido; e Filipe Teles, professor associado no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro e investigador na Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas. Informamos que a sessão será gravada e transmitida em direto através do canal de YouTube do INA. As questões que os participantes queiram colocar devem ser feitas através da ferramenta de perguntas e respostas disponível na zona inferior do ecrã e indicada pelo botão Q e A do inglês Questions and Answers. Passo a palavra à Presidente do INA, Luísa Neto. Muito obrigada e boa sessão a todos. Muito obrigada. Cumprimento, cumprimento todos e aproveito aqui para, de facto, dar as boas-vindas àqueles que nos seguem à distância para acompanhar esta apresentação do livro Filosofia e Administração Pública. O INE é um centro de partilha de informação e de conhecimento científico, de experiências, de boas práticas na administração, da administração pública, tem um papel central no diagnóstico e na gestão estratégicos da formação, ao mesmo tempo que identifica as necessidades de formação, que mapeia a oferta e que ajusta a mesma em função das necessidades identificadas. E neste sentido tem como uma das medidas para a concretização da estratégia a coprodução e também a disseminação de conhecimento sobre temas relevantes para a administração pública, nomeadamente através da edição de publicações pela INA Editora, sendo esse precisamente o contexto em que se enquadra esta iniciativa de disseminação do conhecimento. O motivo de estarmos reunidos hoje neste webinar é a apresentação deste livro de Eduardo Ongaro. Teve como impulso a manifestação de interesse do autor para que o INA pudesse traduzir e editar em português o seu livro Philosophy and Public Administration, an Introduction, já objeto de várias traduções em vários ordenamentos, e este interesse foi acolhido pelo INA com imenso gosto, com a consideração e a relevância que naturalmente nos merecem um autor desta craveira, e reconhecendo desde o início que o processo de tradução do texto é um desafio, dada a sua natureza e especificidade técnica muito clara, além dos necessários recursos significativos, nomeadamente no que concerne à aquisição de direitos de autor, e gostaria aqui de destacar a colaboração estabelecida entre o INA, a agência Olama, detentora dos direitos de autor, e a Edward Elgar Publisher, bem como a estreita cooperação entre o INA e o autor em todo o processo. As oportunidades de editar uma obra em língua portuguesa de um autor de renome como Eduardo Ongaro fez perceber também ao INA que esta obra viria a preencher uma lacuna no meio editorial português, precisamente pela inexistência de reflexão publicada sobre a filosofia da administração pública. Além disso, a sua publicação permitiria que o livro chegasse a um público mais vasto, nomeadamente o dos países de língua portuguesa, e este prestígio associado à obra, que
como referia, já foi editada em várias línguas, nomeadamente inglês, italiano, espanhol e chinês, veio a tornar a tradução da obra uma atividade absolutamente relevante na transmissão do conhecimento e na preservação da história cultural da administração pública. Então, neste sentido, a obra tem não apenas um caráter técnico, mas também um caráter eminentemente prático, ainda que essa circunstância possa parecer estranha quando olhamos para o tema da obra, mas é uma circunstância de relevo prático essencial para o estudo e difusão do conhecimento da administração pública, no que concerne à análise e compreensão dos principais fundamentos da atividade administrativa à luz das principais correntes filosóficas. Então, neste sentido de estudo aprofundado de um tema, conforme aliás previsto na política editorial do INA, gostava de salientar o parecer positivo por absoluta unanimidade obtida do Conselho Editorial do INA, que reconheceu o mérito na tradução e edição desta obra. Eduardo Ungaro, thank you very much, dear friend. Obviously, we are conducting this webinar in Portuguese because we are celebrating the Portuguese translation of your works, but it is obvious for us that you are a part also of the common understanding of the Portuguese public administration, and so please, the floor is yours. Thank you very much. Thank you very much, Luisa. Thank you very much to Ina. It is really great and impressive honor and pleasure to be here with you this afternoon. I very much wish to thank Ina and all the staff, the president, Professor Luisa Neto, Miss Alice Santos, and all the staff at INA in really believing in this opportunity for knowledge sharing and the importance of the dialogue in public administration and the administrative sciences to go on in the different linguistic and cultural communities. This is an absolute pleasure and honor to be here with you. I, of course, apologize for not being able to speak Portuguese. I can understand it a little bit, partly because I can speak Italian, French, Spanish, and of course I have had to study Latin a lot, also for the work of research on philosophy and public administration, and so I will be very pleased to follow to my best the debate and the works here in Portuguese. Unfortunately, my very short speech will be delivered in English. I hope that is fine with you, and I also hope if there is any issue, please kindly just let me know, and I will try to slow down or repeat whatever may be useful. Let me also thank very much the speakers and you all for being in attendance today. It is really great honor and pleasure for me. I don't know if we can show the slides, if that is possible at all. That would be slide number 2. However, I will speak and all that is in the slides will be also in the few words I'm going to say right now. So if it is at all possible, that would be the slide number 2 with a few autobiographical remarks on why this book, why I embarked in writing this book. Thank you very much. That's perfect. I think it may be nice for you to hear from the author what drove me to write a book which is quite different to most of the books that you can find in the field of public administration, public management, and the administrative sciences. Actually, it was a combination of a deep personal professional conviction on the one hand, and on the other hand, an important experience which I've had the honor and privilege to do, that is serving as the president of the European Group for Public Administration over 6 years, between 2013 and 2019. And Professor Luisa Neto is now also a member of the steering committee of the European Group for Public Administration. Well, this scientific society, a very large scientific society, which has quite a number of permanent study groups devoted to the study of the different aspects of public administration. There are quite many. There are 24
right now permanent study groups. But I noticed when I was serving as president of ECPA, so my duty was to oversee the workings of the scientific society. I noticed that there was actually not one area, and the same applies to all other scientific societies that I've happened to know in the world, devoted to connecting the humanities in general and philosophy in particular and public administration, on revisiting key philosophical issues in our field, in our job, in your profession. So I very much felt that there was a gap to be filled, and that the best way to try and fill that gap was to provide an introductory book-length work to the topic. And that's why I wrote initially, as you know, in English, this book. And then it happened, as already mentioned by Luisa, if I understood correctly, from Portuguese, that it has been translated in a number of languages, and I'm so happy that Portuguese is part of this, alongside Spanish, Italian, and Chinese. And actually, this is the single piece of research work that I've done in my whole life, professional life, which I've happened to present, to be invited, like today, to attend a discussion, to be asked the questions about, to engage in conversation with both academics, students, and practitioners, decision makers, I really have to say, all over the world. The one by far the most engaging opportunity that I've had to present and discuss, I think, in kind of over 40, 45, maybe 50 times all over the world in events, a little bit like this wonderful event in which we are today. So that really gave me the sense, not so much, I hope you will find the book useful and valuable, but not so much about the quality of the book, but the importance of a big demand that was there in terms of practitioners, decision makers, people practicing public administration, as scholars, as students studying it, that really felt the need to connect the more scientific, social sciences knowledge with a deeper philosophical understanding of what it means, what is entailed in administering public administration. I think this is really what drove me, and I hope that this can also drive a more collective and collegiate movement as a whole to really engage in these topics. Very briefly, with the next slide, if it is possible, a number of answers to the why questions, so the key points. No worries, I will just list the key points here, and even if there are also some more detailed slides for each of these points, they are not going to be presented, but I just wanted to say something about the rationale and what it may mean bringing philosophy into public administration. On the rationale, I will say a few words with the following slide, but right now, let me just say that by mobilizing a philosophical perspective, we can bring ontological perspectives to public administration. We can really bring to the fore considerations about the human nature, because we are the protagonists of administering and the delivery of public services all over the world, of course. We can revisit key issues about the legitimacy of public governance. There is a crisis. We talk often about the crisis of public governance all over the world in different ways, in different jurisdictions and countries. Well, what can a good, well-performing public administration do to address and redress this legitimacy crisis? This is part of the considerations that we cannot tackle without mobilizing philosophical knowledge. We can revisit the methods with which we study public administration and administrative systems by looking at epistemological roots of the methods that we use to study the functioning of administrative systems. We can provide a new range of conceptual tools in public administration. We can talk about practices, which we do often also without philosophy, but philosophy can help us better understand what a good practice is. But also we can talk about ideal types, about utopias even in public administration, where we wanted to go. What goal, what final goal do we want to achieve by changing our administrative systems? Is it for the good or for the bad? These are all questions which cannot be tackled only through
social scientific answers, we need philosophy. And finally, bringing philosophical knowledge into and understanding into public administration may help fostering research in public administration, and this is especially crucial for INA and for all institutions engaged in education and training, so both universities and national schools of administration. What is the place of philosophy in public administration teaching, from the undergraduate to the master to the PhD, and of course to executive education, and really across the board. With this in mind, we can just very briefly browse the next slides. So the next one, then the next one, is just to give you a sense of the topics without talking, so ontological foundations, a number of topics. And then the next one, please. Topics about human nature we can talk about, and then the next one. The questions of the legitimacy of public governance and how the reforms of the public sector can help improve legitimacy, or on the contrary, can become part of the problem, of the legitimacy problem. The next one, please. We can discuss about what can we know and how can we know in public administration. These are foundational issues which we need to tackle and address. The next one, please. We can enlarge the tools that we have. We can talk about good practices, knowing what good means, and good is, of course, a key philosophical, goodness is a key philosophical concept. We can talk about models, ideal types, paradigms, utopias, and see what they and how they can be used to have different perspectives in talking about public administration. The next one, please. We can revisit a number of key authors who can be fascinating and actually show us or shed light on aspects of our job. In the book, we discuss three. Actually, one is an artist, not a philosopher, so the good government and its effects in the Italian city of Siena. And the two are actually philosophers or political thinkers like Niccolò Machiavelli and Thomas More, two very different personalities. One shedding light on the, in a sense, darker side, but also realistic side of human nature, and another one showing us how we can imagine better words, better public governance for the improvement of our current actual public governance. The next one, please. And then, by bringing philosophy into public administration with many colleagues, we're now working on different papers, articles, special issues, which actually mobilize philosophy in many different ways. We talk about philosophy for public administration, aligning philosophy and public administration, understanding the philosophical basis or uncovering the underlying philosophical premises in the current public administration research, or talking about a philosophy proper of public administration for the 21st century. And finally, and this is also going to conclude my presentation, we can definitely talk about the teaching of philosophy in public administration programs. And in the book, and in the work that is also around the book, you can find a number of reflections on the place, or whether philosophy should at all be taught. Well, the answer is yes, or at least my answer, in all humbleness, is yes. At what levels? And the answer is at all levels, in different ways and with different modes of delivery, of teaching, and also, crucially, before and just after having published the edition of the English version of this book, I talked with the main international accreditation agencies of Masters of Public Administration, and all of them directors at the time, they were asked the question, can you accredit a Master of Public Administration if it has a philosophical component to it? And all of them actually answered, not only we can accredit it, but we welcome it because it improves and strengthens it. So I think we can need the contribution of philosophical thinking really across the board to think better, to do research better for those who are engaged in research, to practice and make the morally difficult decisions that the public decision makers have to make daily, and of course in teaching and education and training and executive education all over the world, and surely, of course, maybe even more from today, I'm sure even more from today, in the Portuguese-speaking world. And with this, I thank you very much
again and again, sorry for this presentation being in English. I very much look forward to listening to the rest of the conference and the event, the seminar. Thank you very much indeed. Thank you very much, dear Eduardo. And estivemos aqui a ouvir falar da relevância desta obra para as fundações metodológicas da própria administração pública, ligando Eduardo Ungaro a questão da reflexão utópica com as boas práticas, e parece-me que este é de facto um binómio muito interessante no que diz respeito à filosofia política, no que diz respeito à filosofia da administração, no que diz respeito também a esta ligação entre, em termos daquilo que corresponde também ao pensamento filosófico, entre a atualidade e a potencialidade, alinhando a filosofia para a administração pública e a filosofia da administração pública, alinhando, no fundo, a filosofia e a administração pública. E os reflexos que tem, naturalmente isso é importante também para o INA, naquilo que corresponde à formação sobre a administração pública e ao ensino da administração pública para a administração pública e sobre a administração pública. O que estes são os tópicos que eu salientaria da intervenção do Eduardo Ungaro, naturalmente nesta interação entre a filosofia política e a administração e destas questões fundamentais da administração pública. Parece-me que ficou sobremaneira evidente que esta obra de Eduardo Ungaro vem preencher uma lacuna com uma relevância evidente para estudantes e profissionais, neste sentido de contribuição para uma prática administrativa mais reflexiva. Passaria agora o palco a Alqueta Petty, coordenadora académica de mestrado profissional em administração pública da Fundação Getúlio Vargas do Brasil. Agradeço-lhe muito esta possibilidade de estar aqui conosco, enfim, e de partilhar também as reflexões que lhe puderam ser suscitadas por esta obra. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, doutora Luísa. É um prazer estar com vocês. Thank you very much to Eduardo. It's a pleasure being with you again, although virtually. We just met in Kosovo, and it's such a nice opportunity to debate your book. Gostaria também de agradecer aqui meu colega Abel, né? Também colega do INA, mas também meu colega no CLAD, no Conselho Científico do CLAD, assim como todos os participantes no evento, pela oportunidade de debater esta obra tão importante, né, que se junta a instrumentos teóricos conceituais que nós temos hoje à disposição para debatermos uma administração pública a serviço de todos. A obra do Eduardo, obviamente, precisa ser vista em conjunto com toda a contribuição que ele vem dado nos últimos anos para a administração pública, para compreendermos uma administração pública e, consequentemente, também reformas de administração pública que sejam mais contextualizadas, que dizem mais respeito a articulações geográficas e culturais peculiares que nem sempre facilitam, né, o processo de difusão de reformas de políticas públicas de um contexto para outro, sem um devido questionamento das premissas dessa atuação. Eu lendo, ainda não aprofundei toda a leitura do livro, né, mas começando a ler o livro, me lembrei muito de um livro clássico que estudei, né, na minha formação em estudos organizacionais, do Gareth Morgan, que também fazia um cruzamento das teorias organizacionais a partir de premissas ontológicas e epistemológicas, né? Diferentemente dessa obra, a obra do Eduardo, além das perspectivas ontológicas e epistemológicas, nos traz também a reflexão sobre a perspectiva ética, moral, da filosofia política e até da arte, né? Nesse campo vasto, né, de grandes perguntas que variam desde a metafísica, a ontologia, né, dos fatos e das coisas, né, do que existe, até como viver em conjunto, né, que é um dilema, né, que aparentemente nenhum país do mundo conseguiu responder na devida altura. Além de resgatar mais uma vez essa dimensão epistemológica, né, que é uma dimensão muito importante
que atravessa, né, seja os estudos do campo teórico de administração pública, seja o campo prático da administração pública. Então, uma dimensão importante da minha reflexão, de algumas das reflexões que surgiram ao longo da leitura, né, tem a ver exatamente com essa dimensão da diferenciação cada vez mais imposta, particularmente no contexto onde eu venho, né, eu estudo e trabalho no Brasil, né, a administração pública aqui está muito demarcada do ponto de vista do campo científico da administração pública, o campo acadêmico da administração pública, vis-à-vis o campo prático da administração pública. Até os nossos produtos de produção, de transmissão de conhecimento são diferenciados entre mestrados acadêmicos de administração pública vis-à-vis a mestrados profissionais de administração pública. Embora essas fronteiras entre uma área de conhecimento e outra, né, uma área de conhecimento mais científico vis-à-vis uma área de conhecimento mais prático, mais aplicado, não sejam fáceis de serem demarcadas na prática, elas existem. Eu trago essa reflexão, né, porque na medida em que nós evoluímos para um sistema de produção acadêmica, de avaliação de produtos acadêmicos mais demarcados, mais sistematizados, mais rígidos, particularmente aqui, não é, onde tudo é regulado pelo próprio governo, pelo próprio Estado, né, nós temos um dilema, até um dilema epistemológico colocado na construção desse conhecimento, né? Qual é a forma de produção e de transmissão de conhecimento válido e aceito? É aceito muitas vezes de forma não tão conscientemente refletida, né, mas é determinado, né, pelos próprios reguladores do campo científico, que, ao fim e ao cabo, mais uma vez resgato essa argumentação, que são reguladores também estatais, né, que deviam refletir sobre essas premissas, esses dilemas da administração pública. Então, além dessa demarcação do campo científico da administração pública vis-à-vis o campo prático da administração pública, que a obra do Eduardo poderá nos ajudar a navegar melhor, né, exatamente elucidando as premissas de atuação dos atores que fazem parte de cada um desses campos. Uma outra dimensão que me parece muito relevante na obra do Eduardo é a implicação para uma prática de administração pública mais ética e mais justa. E nesse aspecto, eu gostaria de chamar a atenção pela questão da desigualdade, que atravessa contextos, dilemas, reformas de administração pública nos mais diversos contextos. Infelizmente, né, hoje em dia, mesmo em contextos considerados mais igualitários, ou onde o estado de bem-estar social teve uma predominância maior, né, como o contexto europeu, e ainda está com muita força na agenda da administração pública de países como o Brasil, aonde a desigualdade nunca foi um dilema sequer minimamente superado, né? Hoje em dia, esses debates entram do campo científico da administração pública via conceitos como burocracia representativa, mas são conceitos que, na prática da administração pública, sequer navegam com a tranquilidade, né, com a intensidade que eles deveriam merecer, muitas vezes por questões de limitações legais, muitas vezes por questões de tradução na prática de quem são essas parcelas excluídas da administração pública, quem são essas parcelas invisíveis da gestão pública, e a resposta a essa questão sempre será uma resposta que dependerá do contexto, né? Aqui, premissas tanto de natureza ontológica como equidade, igualdade, justiça, mais uma vez assumem um papel muito importante nos debates, em debates que eu, por exemplo, tenho visto serem resgatados em revistas das áreas como o Public Management Review ou Public Administration Review, né? Mas sem um devido fundamento filosófico que a obra do Eduardo nos traz para reflexão. Então, acredito que uma das contribuições dessa obra residirá exatamente numa possibilidade de navegarmos, né, esses conflitos de valores, de premissas ontológicas epistemológicas de ação, se não talvez com menos conflitos, mas pelo menos de forma mais consciente.
E, por fim, gostaria de tratar os dois aspectos relacionados ao ensino, né, da perspectiva filosófica da administração pública, né? Inicialmente, o papel da filosofia no treinamento dos cursos de doutoramento, mestrados ou formação para a prática. Em Portugal, essa diferenciação, como eu já destaquei, não é tão demarcada como no contexto brasileiro, mas acredito, né, que as contribuições filosóficas nos ajudarão a trazer maior qualidade, maior coerência também na formação, né, no que nós chamamos aqui de produtos profissionais, ou seja, mestrados, doutorados profissionais, que são voltados para um público que atua na administração pública, com a administração pública ou para a administração pública, inclusive nos ajudar a compreendermos o papel de novos produtos acadêmicos, né, que não necessariamente passam exclusivamente pela tese, dissertação, mas que possam trazer uma contribuição mais multidisciplinar para a prática de administração pública. E, por fim, o papel da filosofia na acreditação internacional. Eu diria, né, que as questões levantadas e que perpassam o livro do Eduardo, né, sobre o que o bom, né, o que é o good, né, em administração pública, são questões que, em primeiro lugar, deveriam permear as próprias premissas das acreditadoras, para depois chegar na ponta dos programas e das práticas acreditadas. Eu tenho trabalhado, né, no ICAPA, né, desde seu fundamento. Hoje, a escola, né, onde eu trabalho, ela tem a dupla acreditação da ICAPA e da NASPA, né, duas acreditações internacionais, mas eu diria, né, com muita certeza, que as acreditadoras internacionais, quando olham para os programas fora do circuito geográfico cultural com os quais elas estão acostumadas, têm muita dificuldade de traduzir, né, esse conceito do bom, né, do bom em administração pública, de uma forma fácil para compreender a contextualidade, né, dos programas de administração pública que existe no mundo. Então, eu espero que os próprios acreditadores tomem essa obra como uma obra, né, como a gente diz aqui, de cabeceira, né, uma obra-chave, para que a gente possa ter uma reflexão mais articulada sobre o papel de acreditação e administração pública, de forma que a gente possa avançar além das fronteiras geográficas e culturais e começar a trabalhar a partir de novas premissas, né, de uma administração pública mais justa, mais inclusiva, que entrega mais bens, né, e mais serviços públicos de qualidade para o cidadão. Bom, vou tentar me ater aqui ao meu tempo. E eu agradeço por podermos passar. Muito obrigada, Alqueta. Eu acho que há aqui questões enfim, que são necessariamente convocadas para esta reflexão do Eduardo Nogueira, esta necessidade de uma prática administrativa mais ética, na medida em que Nogueira nos vem precisamente fazer salientar estes pressupostos ontológicos que têm também ligação com os princípios éticos, são essencialmente elencados a partir do bem comum, nesta perspectiva de que a filosofia nos pode oferecer ferramentas para uma reflexão crítica sobre as próprias ações dos governantes e para a construção de uma administracia pública mais justa e mais democrática. Esta questão aqui também salientada pela Alqueta, precisamente, da questão da equidade, da justiça e da desigualdade enquanto pressupostos ontológicos de base, enquanto perspectiva clara daquilo que é a teoria de justiça, a ideia de justiça, assim diria, por exemplo, também Amartya Sen, nesse sentido. Sem mais delongas, daria aqui o palco ao Filipe Teles, que também nos dá a honra de estar connosco. Filipe Teles é professor associado no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro, investigador na na Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas. Caro Filipe, muito obrigada, por favor. Muito obrigado, e boa tarde a todas e a todos. Permitam que comece por dizer que é de facto um privilégio participar da apresentação deste livro, da Filosofia e Administração Pública, do Eduardo Nogueira. Muito obrigado ao INA pelo convite e pela oportunidade para sugerir umas breves pistas de leitura sobre o conteúdo e particularmente a relevância e o impacto
desta obra, e é isso mesmo que pretendo fazer, nestes breves minutos, partilhar em tom de reflexão algumas notas sobre o livro. Dear Eduardo, sorry for the fact that I'm presenting your amazing book in Portuguese, but be sure, please, that I'll be saying very good things about it. Thank you for providing so much food for thought. Aproveito também para felicitar o INA por esta iniciativa de promover a tradução e a edição da obra. A leitura é verdadeiramente fascinante e em muito contribui para a reflexão sobre princípios e fundamentos da administração pública enquanto disciplina, mas também enquanto prática. E esta é uma contribuição inestimável para quem procura compreender o que realmente significa gerir o bem público com base em fundamentos éticos e filosóficos. O livro, e falando dele, oferece uma abordagem inovadora que explora, como já vimos, a administração pública através de lentes de várias correntes filosóficas. Gostava de sublinhar este aspecto, também algum caráter quase cronológico na forma como o autor vai tratando diferentes escolas e correntes filosóficas e as vai relacionando com a administração pública. Já sabemos, já foi dito, não é demais reforçar que Eduardo Ungaro é um dos principais especialistas na administração pública na Europa, com uma carreira dedicada à análise e integração também das abordagens filosóficas agora no campo da gestão pública, reconhecido pelo trabalho pioneiro, e esta é uma obra igualmente pioneira. Convém sublinhar que este não é, e esta é uma nota que eu gostava de deixar já, não é um trabalho como poderia parecer, a uma primeira vista, apenas teórico. Ele procura articular princípios filosóficos com as realidades e os desafios concretos enfrentados por gestores públicos, por decisores. O livro é cuidadosamente estruturado para nos conduzir desde os fundamentos até as reflexões mais profundas sobre as práticas administrativas. Uma obra dividida em secções que examinam de forma sistemática como diferentes tradições filosóficas, do realismo ao pragmatismo, o idealismo, a fenomenologia, até o existencialismo, podem oferecer perspectivas novas sobre as práticas e os desafios da administração. A introdução que faz à filosofia política e moral, mostrando também como fundamentam a nossa compreensão sobre justiça, sobre responsabilidade, o papel do Estado, encaminham-nos para uma viagem por princípios que devem fundamentar a prática administrativa, contribuem para uma reflexão sobre a própria estrutura dos sistemas públicos e sobre as implicações éticas das decisões tomadas pelos gestores públicos. Eu diria que é um dos aspectos mais cativantes desta obra, é o diálogo que Ongaro propõe, argumentando que a administração pública não é apenas uma prática, uma técnica objetiva, mas uma atividade impregnada de valores e complexidade moral. E é importante recordar isto, não é? Esta abordagem desafia a visão mecânica, muitas vezes associada a este campo, enfatizando as suas implicações éticas e filosóficas. E vale a pena destacar que o autor não se limita a uma exposição, como há pouco dizia, teórica, aplicando sim a questões práticas, como a transparência, a burocracia, os dilemas inerentes aos processos de decisão nas instituições públicas. Por exemplo, ao abordar temas como o papel da burocracia em particular, desafiando mesmo a visão que frequentemente associamos ao conceito, sugerindo o papel fundamental enquanto pilar da justiça e da equidade na administração pública. A reflexão também propõe sobre o que significa ser administrador, gestor público. Direciona a atenção para aspectos que estão relacionados com a prática ética da função, onde a autocrítica sobre o porquê das políticas públicas é tão, eu diria até, por vezes, até mais importante do que o como. Sublinhar aqui este aspecto central da obra, a importância do porquê. Porquê das políticas públicas, porquê da ação de determinada forma da administração pública, face a práticas dominantes das designadas ciências da administração, normalmente demasiado centradas, dominadas até, diria, pelo como, pelos aspectos técnicos. A relevância da obra também para a administração pública em Portugal, e permitam-me aqui uma nota sobre isto, reside no potencial de repensar os fundamentos das políticas e das práticas públicas, num contexto de crescente complexidade social e económica, permite-nos refletir sobre, ou dar pistas para refletir sobre temas como a crise da confiança na administração pública, aspectos como a ética, a transparência, a eficiência da administração pública são hoje particularmente relevantes, ou sobre o desafio das burocracias e a necessidade de simplificação, que algumas das reformas prosseguidas em Portugal podem e devem ser avaliadas e arriscar desenhar
outros caminhos possíveis. Ainda temas como justiça e equidade nas políticas públicas, onde o acesso aos serviços públicos, aspectos relacionados com a articulação entre a administração pública e o território, onde a desconcentração de serviços, a descentralização são um campo vasto de discussão em Portugal. E, naturalmente, que também temas associados à transparência e à participação cívica, hoje no topo da agenda de políticas públicas, podem merecer uma particular atenção a partir das lentes propostas por Eduardo Ongaro. São múltiplas as oportunidades geradas pela obra, mas também do ponto de vista da investigação, aliás, como referiu o autor logo no início deste webinar. Do ponto de vista formal, o explorar de tradições filosóficas não ocidentais, por exemplo, na administração pública. Do ponto de vista da investigação, isto pode complementar, aprofundar alguns dos contributos aqui trazidos. Ou também a necessidade de aprofundar ou de explorar mais estudos empíricos sobre o impacto da ética e da eficácia na administração pública. Do ponto de vista prático e de implementação, questões de transparência que ainda há pouco referia, a implementação de novos modelos baseados em diálogo e cocriação, reformas burocráticas com base em princípios de justiça e equidade. Também do ponto de vista da formação, e aqui, como já foi referido também, o INA com um papel particularmente relevante na educação e formação em filosofia para profissionais da administração pública. Há aqui um cruzamento interdisciplinar absolutamente fundamental. Mas também em aspectos centrais hoje nas políticas públicas, como na sustentabilidade ambiental, na responsabilidade ética neste domínio das próprias administrações públicas. Em síntese, e para terminar, cumprindo o tempo, este é um livro que é um convite à reflexão essencial para os envolvidos na administração pública, que sem uma base sólida filosófica, a administração pública pode perder-se em técnicas e procedimentos, negligenciando aquilo que me parece ser o compromisso fundamental com o bem-estar, com a justiça, e oferece uma contribuição valiosa para uma prática ética da administração pública. Algumas das questões mais complexas com que lidamos no âmbito dos estudos na área da administração pública, da gestão pública, das ciências da administração, são abordados neste livro. O que implica a ética na administração, o que implica a boa governação, o que são boas práticas, para que serve a administração pública. Ou, como ouvíamos no início, que lugar tem as utopias no desenho das administrações públicas. São imensas as questões difíceis, mas também notáveis as pistas de resposta que são aqui apresentadas. Aconselho vivamente a leitura e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade por partilhar estas breves reflexões. Boa tarde. Muito obrigada, Filipe, por estas pistas de leitura, como lhe chamava, e que são precisamente o objetivo desta apresentação, ou seja, deixar de alguma forma esta vontade de que as pessoas possam pegar nesta obra agora editada. É verdade, como dizia, que não é um livro apenas com um contributo reflexivo teórico, é um livro com implicações práticas claras. Os pressupostos ontológicos de que se falavam precipitam-se de facto na prática. Quem diga que não há melhor prática do que uma boa teoria, e eu parece-me que estamos aqui precisamente neste enquadramento, e essa justificação, eu diria, mais do que moral ética daquilo que é a atuação da administração pública no contexto atual, há de corresponder de facto a esta prática administrativa, assim o esperamos, mais reflexiva, mais responsável de alguma forma. E como o Filipe dizia, importa centrarmos no porquê, também no para quê, eu referia isso agora também no final, importa centrarmos no porquê e no para quê, não tanto no como, e parece-me que essa é uma questão absolutamente essencial, aliás, num momento em que, até no contexto europeu, se questionam quais são os critérios, por exemplo, para a definição de centros de excelência em matéria de formação. E a excelência em matéria de formação não se pode ficar apenas por um contexto meramente técnico, que é um contexto que pode ser eventualmente redutor, que pode ser ascético do ponto de vista de valores, e portanto estes pressupostos ontológicos que aqui temos são absolutamente essenciais. Eu tenho aqui uma questão sobre a qual diria que gostava de ouvir naturalmente o Eduardo, mas talvez também a Alqueta e o Filipe, e a questão eu vou formulá-la em inglês para benefício do Eduardo, é a seguinte: in a times when in all Europe right-wing parties, nationalists and even racists win elections and also go into governments,
Is it possible to still maintain ethical and principles of democracy, justice, and equality in public administration? So, Eduardo, please, would you like to jump in and say something? Thank you, Luisa, and thank you to Alketa, Professor Alketa Pezzi, and Felipe, Professor Felipe Tenesch. It's been absolutely fantastic. For what I could glean from your presentations was I'm sure so enriching, and so I'm sure everyone is really benefiting of it so much, of your reflections, of your thoughts, and of course, Luisa, of your thoughts and your question right now. Actually, I think there is I will try to be very brief, but there is a big debate about the responsibility of the bureaucracy also in upholding a constitutional values. And this is a topic which, of course, has a multiplicity of perspectives. It has a legal dimension by definition, and our colleagues in constitutional administrative law, like you, Luisa, can help so much from this perspective. It has a range of perspectives which can and must be investigated through social sciences, and actually more and more also other disciplines, including the ones which bridge technology with the key administrative issues. I will say, of course, I've been building my argument to say, but we need something more, and this something more is a rethinking of, it might sound too much or too ambitious, but really a rethinking of the foundations, or at least some of the foundations of our administrative systems in terms of their responsibility, which means our responsibility vis-a-vis society, nationally in our political communities or European community, and internationally and globally. So the direct answer is that administrative studies and public administration do have something to say about this topic of upholding constitutional values, liberal values, in order to be able to find a voice, to be able to engage into this crucial debates in both an academic and especially in a broader public dimension. We need to rethink the foundations of our very field and the very work and job that you do, that we do, making public administrations work daily. And in order to do that, definitely we need to take seriously key foundational philosophical issues, which is why this humble tool now available to the Portuguese-speaking community can be so precious. Muito obrigada, Eduardo. Perguntava à Alketa, ao Filipe, se gostariam de dizer alguma coisa sobre este ponto em especial, sobre estes especiais desafios que resultam do contexto atual que vamos vivendo. Alketa. Sim, eu me solidarizo com essa pergunta, acho altamente pertinente no contexto que não apenas na Europa, olhamos, né, o surgimento desses partidos de extrema-direita, nacionalismo, racismo, como também em várias partes do mundo. Não temos eleições dos Estados Unidos à vista, com resultados ainda pouco previsíveis. Aqui na América Latina temos a ascensão de vários governos de natureza autoritarista, seja à esquerda ou à direita, né? E neste aspecto, né, administrador público aparece como um dos principais defensores, né, dos princípios da boa administração pública, de um bom governo e os princípios constitucionais, né? Várias pesquisas hoje demonstram o papel desse administrador na resistência a esse retrocesso democrático. Eu diria que também, além do administrador, tem também a resiliência das instituições burocráticas, democráticas, que se mostram como fatores chaves nesse processo. Obviamente, para repensarmos tudo isto, o recurso à filosofia que Eduardo nos brinda emerge como um recurso fundamental. Obrigada. Muito obrigada, Filipe. Não sei se quer aqui fazer uma intervenção, ainda que já agora temos aqui uma outra questão colocada, que é de saber de que forma é que este livro nos ajuda a pensar melhor e a fazer melhor. E eu acho que este contexto do pensar melhor e de fazer melhor é absolutamente essencial também neste
enfim, neste mundo em que todos vivemos. Sim, e começando precisamente por aí, julgo que é uma das, como deixava nas pistas da apresentação que fiz há pouco do livro, penso que este é o grande contributo que o Eduardo faz com esta obra, é o de colocar, eu diria que nem tanto por colocar questões que são absolutamente pertinentes, porque essas nós já as temos identificadas, mas as pistas de reflexão para fazer melhor. E esse é um caminho que esta obra propõe, que me parece muito pertinente. E a propósito de questões emergentes, a questão que foi colocada, é sem dúvida uma das mais difíceis de discutir hoje, mas das mais necessárias de ser discutida, e tem a ver com aquilo que parece ser uma discussão difícil, mas relevante, que é qual é o lugar da administração pública hoje, nomeadamente na sua relação com os sistemas políticos. E aqui falo-vos também a partir de um bocadinho que é o meu olhar mais de quem olha a partir da ciência política e da governação para o papel da administração pública. E, de facto, nós temos esta tradição de Já olhar... agora, Filipe, peço desculpa de interromper, mas aproveitava para, hum, ah, para lhe colocar esta questão, porque há aqui uma pergunta, que é a de saber como é que a administração pública pode ser eventualmente menos hierarquizada e ter menos uma perspectiva menos baseada no modelo top-down. E isso acho que isso também terá que ver com essa questão que estava a falar. Sim, é mais uma questão que se relaciona, mas teríamos aqui um longo debate e não apenas um breve webinar. E tentando muito brevemente tocar nisto, eu dizia da relação entre o lugar que a administração pública ocupa e na sua relação com o sistema político e a forma como nós podemos olhar para isto com um total isolamento, em que a administração pública também pode funcionar como um dos pilares de check and balance, de peso e contrapeso, como um equilíbrio face ao sistema político, e aí a dimensão ética da administração pública, a capacitação da administração pública é fundamental. Quando nós não temos esta separação, quando há uma permeabilidade entre o sistema político e a administração pública, aí há uma discussão importante e há um contributo importante de reflexão também que o direito administrativo, o direito constitucional, também a ciência política e as ciências da administração precisam de dar para encontrar melhores mecanismos de articulação. Isso também tem a ver com a questão da hierarquização, com o top-down, que tem vantagens. Aliás, o Eduardo refere a algumas das virtudes dos modelos mais robustos da administração pública e tem vantagens e tem aplicação necessária, mas também sabemos que em muitos contextos, nomeadamente em países profundamente centralistas ou centralizados, é mais difícil inverter e, portanto, traz questões novas. Mas isto seria uma longa discussão sobre este aspecto. E o mérito é todo do Eduardo ao dar-nos pistas de reflexão, não é? Exato, e muito obrigada. Nós não vamos prolongar, não vamos prolongar muito mais esta ocasião de reflexão. O objetivo é precisamente este abrir o apetite para a obra que está aqui em causa. E aquilo que eu diria, aproveitando aqui uma questão que nos surgiu, mas que eu diria que mais do que uma questão é algo que pode ficar connosco precisamente como conclusão desta ocasião, é esta perspectiva de que primeiro, enfim, esta parte não tem que ver com aquilo que aqui me chegou, mas eu diria que não há propriamente uma dicotomia entre ser um teórico ou ser um prático. Há aqui alguém que nas perguntas diz, bom, como um prático o que me interessa é X. Eu diria que a ideia é mesmo que não há esta dicotomia, que não deve haver esta dicotomia. Nenhum de nós está desonerado de pensar e de co-pensar e de co-criar. O Filipe também falava disso há pouco, e portanto nenhum de nós está desonerado de pensar, não há teóricos e práticos, todos nós estamos de alguma forma a contribuir para aquilo que é a administração pública. E desse ponto de vista,
aquilo que me surge aqui and I'll say this in English now, that this disciplinary approach, I'm translating obviously in a free range. This disciplinary approach at a theoretical level is interesting and above all important, which needs to be transferred to the practical dimension in our public administration, either central, regional, or local. And that philosophy in public administration is really pivotal, essential. Although, unfortunately, in Portugal, and I would say, eu diria, agora já não trazia, mas diria que não só em Portugal, mas na maior parte dos Estados, muitas vezes, most of the times in what considers the administrative apparatus and even in academia, it's not common to understand this connection. And so the participant that gave us this opportunity of this question said that when the world is in a, let's say, schizophrenic moment that obviously affects and infects Portugal, this can be the grounds for new perspectives in the organization of the world order, with more intensity perhaps, and perhaps the dimension of philosophy in democratic, ethical, and equity public management has to assume a more relevant role. E eu diria pouco nesta senda que provavelmente este é o momento, por paradoxal que isso possa parecer, e tendo em conta estas dificuldades de que já falámos também aqui, por paradoxal que possa parecer, dizia eu, é este provavelmente o momento da filosofia. A filosofia é o momento em que nós conseguimos conceptualizar tal utopia de que falávamos há pouco, e que se calhar não é assim tão utópica, não é só o Thomas More, enfim, esta perspectiva de que quando provavelmente nos sentimos desafiados por aquilo que desaba à nossa volta, utilizando aqui uma expressão que todos conhecem, seja também em inglês, back to basics. E os basics são estes pressupostos ontológicos de que verdadeiramente estivemos aqui a falar. E, portanto, nesse sentido, a verdade é que nós temos aqui, nesta obra do Eduardo Ungaro, não só uma oportunidade única de ter em língua portuguesa uma obra que nos honra enquanto editora, mas que nos honra também no contexto das edições em português, mas fundamentalmente uma obra que mais do que nos honra nos desafia a pensar melhor, nos desafia a criar melhor. E era essa a mensagem que eu queria deixar aqui espelhada. Agradeço uma vez mais ao Filipe Alqueta. Thank you very much, Eduardo, for being with us, for being the inspiration for this talk, obviously. And I'm sure that many that already know about you will read this work with much appreciation. Those who knew you less will discover you in a most effective way. Thank you very much. Muito obrigada a todos. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Passava agora a palavra só à Daniela Morgado de novo. Daniela, por favor. Muito obrigada a todos que nos acompanharam ao longo deste webinar. Foram cerca de 200 participantes em sala e no YouTube. Agradecemos também aos nossos distintos convidados pela partilha e contributo para este debate. Vamos agora partilhar no ecrã o inquérito de avaliação do interesse desta conferência. O Programa de Formação do INA para 2024 inclui cursos de curta e de longa duração destinados aos trabalhadores da administração pública. Também já se encontra disponível para consulta o Programa de Formação do INA para o ano de 2025. Conheça a nossa oferta formativa em ina.pt. Poderá encontrar os links para obter mais informações na janela do chat. Se deseja aprofundar os seus conhecimentos sobre estas temáticas, aconselhamos a leitura da obra apresentada neste webinar, Filosofia e Administração Pública, de Eduardo Ungaro, que se encontra disponível para aquisição na loja online da INA Editora, através do link que disponibilizamos no chat e que se encontra também disponível para consulta na Biblioteca do INA, em Lisboa. Acompanhe todas as novidades e iniciativas do INA nas redes sociais,
Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, e também no site oficial do INA, disponível em ina.pt. Mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste debate. Boa tarde.